noite, pessoal. Bom, é sempre um prazer reunir nossa rede aqui no Instagram para mais um encontro do 30 Minutos com a Redarte, especialmente nesse ano tão simbólico, né? Em que celebramos 30 anos da nossa trajetória. Bom, gente, ao longo de 2025, estamos ouvindo histórias inspiradoras de quem faz, quem fez e quem faz parte dessa rede que conecta bibliotecas, centros de informação e pessoas apaixonadas por arte e conhecimento. Hoje a nossa convidada é a bibliotecária Verônica de Sá Ferreira, formada pela Unirio em 2009. Verônica tem uma trajetória marcada por importantes instituições como a Biblioteca do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o Instituto de Doenças do Tórax e a Biblioteca do Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, o MAM. Foi no MAM que ela se aproximou da Redarte, tornando-se representante da instituição na rede. E atualmente Verônica segue sua atuação como bibliotecária no Museu Nacional de Belas Artes, contribuindo com a sua experiência e dedicação à área de informação e arte. Bom, ao longo dessa conversa, gente, ela vai compartilhar momentos marcantes de sua carreira e contar como a Redarte fez parte desse caminho. Bom, fique com a gente e aproveite essa troca de memórias e inspiração. Vamos ver então se a Verônica está aqui? Verônica, já entrou, Verônica? Maravilha, então vamos convidá-la. Vamos lá, Verônica. Cadê você? Estou conseguindo fazer você entrar? O que houve? Vamos ver. Está conseguindo, Verônica? Não está conseguindo? Entrar ao vivo. Não estou conseguindo entrar, Verônica. Não estou conseguindo fazer você entrar aqui. Ah, cadê? Ah, agora sim. Agora está entrando. Está conectando. Eita, meu internet. O que houve? Não está entrando. Verônica, não estou te vendo. Verônica, alô? Cadê? Cadê você? Oi, cadê a Verônica? O que está acontecendo? Ué, você está me vendo, Verônica? Não, você está me vendo, você está se vendo? Eu não estou te vendo. Coloque a mensagem aqui. Sim, mas você está se vendo? Vou tentar novamente. Nem te ouço também.
que estranho. Para você entrar, Verônica, você tem que seguir o canal da Redarte, tá? Senão você não aparece no vídeo. Pode ser isso também. Então você tem que seguir a Redarte. Senão você não consegue se ver. Ué, que estranho, o que está acontecendo? Sai então, sai daí. Sai sai do Instagram, sai tudo. Entra novamente. Tá tendo alguma falha aqui. Sai, Verônica. Sai do Instagram. Tentar de novo. Ela saiu. Vamos ver se agora ela vai conseguir entrar novamente. Gente, só está tendo algum probleminha aqui para a Verônica entrar, tá? Estou vendo se ela consegue entrar novamente aqui. Aguardando ela. Sair de tudo, vamos ver. Ah, agora sim! Tá aparecendo uma. Ah! Tô te ouvindo! Não tá? Tá me Agora, ouvindo? agora sim! Gente, falha técnica aqui, não sei o que aconteceu também. Graças a Deus, deu tudo certo, pelo menos já chegou. Ah, Tudo bem? sei, tudo bem. Tudo bem? Finalmente, né? Os 30 Nossa, minutos vai virar 2 horas. ai, socorro. Gente, para quem não sabe, Verônica já foi minha estagiária. Né? Estagiária quando ela tinha uns 18 anos, né? 17, 18 anos, Foi. muito jovenzinha. Aí eu vi esse início de caminhada, né, profissional dela. E fiquei assim muito feliz que agora ela está, né, posso dizer, no meu lugar, né? Lá no Museu Nacional de Belas Artes, então é um orgulho, né, de tê-la ali, né, à frente, né, dessa biblioteca que eu tanto amo e saber que está em boas mãos, né? Mas ela veio aqui não é para falar sobre o Museu Nacional de Belas Artes, mas para falar do Museu de Arte Moderna, que ela trabalhou por 10 anos, né? Não é isso, Verônica? Foi Por isso. 10 anos. Eu estou dando um pequeno, assim, um apanhado geral, né? Já comecei falando um pouquinho de você na apresentação, mas ela vai falar um pouco do MAN, porque o MAN, anteriormente, né, Verônica, você estava me perguntando antes, quando que o MAN entrou? Foi com a Márcia França, em 1999, Olha, né? aham. Márcia França atuou como representante do Museu de Arte Moderna em 99 e 2000, porque depois ela passou lá para o UED. Então, nesses 2 anos, foram 2 anos muito importantes que ela atuou também, na época do seminário. Então, foi um primeiro momento que ela trabalhou com a gente. Depois, ela também ajudou bastante, colaborou bastante. Mas você ficou 10 anos, depois começou a ser colaboradora, né? Quando você É. trabalhou no hospital e agora volta como representante do Museu Nacional de Belas Artes. Mas vamos lá, vamos lá. Primeiro eu quero que você conte sobre a biblioteca do MAN, tá? E daí as boas-vindas aqui, né, claro. Ai, gente, muito obrigada. Eu fiquei super feliz da Redarte ter feito esse convite. Agradeço. Obrigada, Mary. A Mary esteve presente toda a minha trajetória, praticamente, assim, porque eu entrei na faculdade, super novinha, fui fazer estágio no Belas Artes. Então, a Mary, ela me acompanhou, tá na minha vida desde sempre, minha vida de bibliotecária inteira. É, e para mim, hoje estar no Belas Artes é assim, um motivo de uma honra muito grande. Eu fico muito feliz de estar lá. E a Mary, ela sempre me acompanhou e
continua, né, me acompanhando e me dando força lá no Belas Artes. E a minha chegada no MAN, ela aconteceu em 2010. Hoje, quem está como bibliotecário do MAN é o Reinaldo. Então, eu fiquei lá no MAN de junho de 2010 até dezembro de 2019. Então, são 9 anos e 6 meses, que eu já arredondo para 10 anos, porque 6 meses passa assim. E durante esse tempo no MAN, foi importante dizer da minha trajetória com a Mary, porque foi com a Mary que eu me apaixonei por biblioteca de arte, né? Então, ela plantou essa sementinha no meu coração que nunca mais saiu. Eu fui muito feliz durante uns 10 anos que eu trabalhei no MAN, e agora eu estou muito feliz de Belas Artes novamente. E a minha chegada no MAN lá em 2010, ela acontece no momento em que o MAN estava sem bibliotecário há 10 anos. Então, durante todo... A Márcia França trabalhou no MAN, depois ela saiu. Eu acredito que o outro bibliotecário tenha ficado durante um pequeno período lá no MAN. E logo depois o MAN ficou sem bibliotecário durante 10 anos até a minha chegada em 2010. Então, a Redarte, que já fazia a Biblioteca do MAN, que já fazia parte da Redarte, quando eu chego, fica super ansiosa. Ai, que bom, o MAN voltou para a Redarte. E isso era muito legal, que me contagiava, né? Ai, assim, a Redarte, que ótimo. Ouvia tanto falar sobre a Redarte também fez parte da minha formação. Eu ia aos eventos da Redarte. Como estagiária da Mary, eu acabava, de certa forma, participando ali, né, daquele contexto Redarte, mas como estagiária ali, paralelo, observando tudo que acontecia, né? Então, quando eu chego, eu tenho a oportunidade de trabalhar no museu e entrar para a Redarte. Eu falei, não, com certeza, eu acho que é super importante o MAN voltar a fazer parte, né? A Biblioteca do MAN é uma biblioteca tão importante de arte no Rio de Janeiro. E a Biblioteca do MAN, ela foi pensada junto com a ata de criação do museu em 1948. Então, sempre foi muito importante para o MAN ter uma biblioteca. Em 1978, ela pega fogo, e aí todo o acervo é perdido, e depois o acervo começa a ser reconstituído. Antes de 1978, a biblioteca ela ficava no bloco de exposição, e depois do incêndio ela desce para ficar no bloco escola, isso, no térreo. 80% do acervo, é uma biblioteca especializada, né, em arte moderna e contemporânea, 80% do acervo, mais ou menos, é de catálogo de exposições. Então, é um acervo riquíssimo sobre arte, né, sobre as exposições que aconteceram não só no Rio de Janeiro, Brasil, mas no mundo. Tem coleções belíssimas de livros ilustrados, de livros especiais. Uma, ele não tem... Oi? Acho que o microfone, acho que você está tampando um pouco o microfone, está um pouco... Melhorou? Melhorou. Tá bom, desculpa. Continua. A Biblioteca do MAN, ela não tem uma obra rara, assim como a gente conhece como uma obra rara, uma obra super antiga e tal, mas ela tem várias obras raras e de outras formas, né? Livros autografados, livros que são raros em outros contextos. Então, é uma biblioteca linda, belíssima. E a boa notícia é que durante o meu período lá, eu não consegui abrir a biblioteca oficialmente. Então, eu atendia pesquisadores, trabalhei arduamente para catalogar o máximo que eu conseguisse. Eu tive apoio de 2 editais da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. No primeiro edital, a gente conseguiu mobiliário para a biblioteca, e no segundo edital a gente conseguiu a automação da biblioteca. Tive apoio de muitos estagiários, tive apoio de pessoas incríveis, que me ajudaram muito a levantar essa biblioteca, né, que estava fechada há 10 anos. Imagina, então, o trabalho que tinha a ser feito. E aí eu atendi os pesquisadores, mas não estava oficialmente aberto. Então, eu entregava o material, os pesquisadores pesquisavam, mas eu não consegui botar isso lá no jornal, assim, abrimos a biblioteca do MAN.
Mas felizmente, em abril, dia 12 de abril, acho que foi dia 12 desse ano, 2 semanas atrás, a Biblioteca do Man reabriu. E assim, enche meus olhos de alegria ver a Biblioteca do Man aberta, num espaço que é super vitrine. Ela está num lugar muito bonitinho. Eu acho que ela merece tudo de bom. Ela merece espaço, ela merece visibilidade, ela merece tudo, especialmente depois de tanto tempo fechada, sabe? E os pesquisadores sempre tiveram muito ansiosos por essa reabertura. Então, ter esse espaço de volta na cidade é pura alegria. Parabéns, Reinaldo. Verdade, a gente tem que até ressaltar que foi reaberta mesmo a biblioteca agora, dia 12 de abril, então, com louvor, né? Foi até teve uma badalação, né, nesse dia também, né, bem bacana, então foi bem legal mesmo. Agora, deixa eu só lembrar, porque enquanto você falava, eu me lembrei também quando eu fui na primeira vez nessa biblioteca do Man, né, acho que você nem existia, mas foi assim, na época trabalhava a bibliotecária que eu tenho, que, né, louvar essas pessoas que eu conheci, né, que é a Dirce, não sei o sobrenome dela, e a Rosa Miranda, se não me engano, Rosa Miranda, trabalhou até ela foi até presidente do CRB, né? Então foi duas queridas mesmo que, né, batalhou nesse início. Eu aprendi muitas coisas, principalmente com a Dirce, na época, ela era já uma senhorinha, né? Acredito que não esteja mais entre nós, também a Rosa também. Mas, então, foi um primeiro momento que eu tive esse contato. Aí, depois que entrou a Márcia França e depois ela saiu, teve esse fechamento dessa biblioteca, a biblioteca quase foi desfacelada, né? Porque houve uma, distribuição, assim, né? De publicações. Eu cheguei a pegar revistas lá, né? Então, muita coisa foi desmembrada nesse período, né? Graças a Deus não aconteceu coisa pior, né? Porque muita coisa se foi, né? Nesse período. Não sei se você sabe disso. Sim, então a dona Dirce, eu li tantas coisas sobre ela e a importância dela pós-incêndio. Então, ela, junto com Paulo Rickenroth, realmente reergueram a biblioteca, pediram doações nacionais, internacionais. Foi um esforço lindo de ver. E os jornais documentaram bem isso, e também os relatórios que tinha no MAN, né? Então, a Dona Dirce era uma personagem, para mim, referência. Era a bibliotecária que eu tinha como referência, assim, quem veio antes, Dona Dirce. Por todo esse esforço que ela fez, junto com a direção da época, né? E aí, depois disso, as histórias que me contaram quando eu cheguei na Redarte, né? A biblioteca do MAN teve essa perda, foi uma decisão da diretoria de uma outra época que se a biblioteca tivesse mais de um exemplar, poderia se desfazer do exemplar que tivesse. Então, a ideia é ficar só com um exemplar de tudo. Foi isso que eu entendi de todas as histórias, que aí eu fui costurando a minha colchinha de retalhos, né, das histórias que eu me contando, para poder entender a biblioteca, como é que ela chegou até ali, e isso faz parte da história da biblioteca. Então, muitas pessoas, quando eu cheguei na Redarte, vieram me falar: olha, eu peguei tanta coisa boa no MAN, ai, eu não acredito que o MAN se desfez disso, ai, mas esse livro aqui nem tem baixa. Então tem umas coisas assim que parece que foi assim, tem que fazer para ontem. Então esses exemplares foram doados assim, bem à vontade. O que é triste, né? Eu acho que foi uma perda muito grande para a biblioteca, mas ela segue lá, firme e forte. Pois Belíssima. não tinha essa figura, né, do bibliotecário na ocasião, mas, bom, enfim, são histórias, né, que acontecem. Agora, eu queria saber com você, né, você já meio que contou aí a sua experiência, né, como foi a sua experiência profissional com acervo de arte. Você já meio que já relatou isso para a gente, né? Mas eu queria saber, primeiro, como que a instituição
né, se tornou membro da rede, mas começou com a Márcia França, né? Foi. Sim. E aí, logo depois, em 2010, assim que eu cheguei na Redarte, eu fui convidada para... Eu não, né? O MAN foi convidado para voltar a fazer parte da Redarte. Então, eu me lembro que você, Mary, fez uma visita lá no MAN para ver como é que estava o acervo. E eu acho que foi em 2010 mesmo que o MAN voltou a fazer parte. E eu também contei com o apoio da instituição, isso foi ótimo, não teve resistência ou questionamentos, eles entenderam que fazer parte de uma rede era muito importante. Sim. Então, foi logo em 2010, logo quando eu cheguei, já comecei a fazer parte da Redarte, representando o MAN. Fundamental, né? O apoio da instituição, né? Eu acho que é assim. Eu acho que, como foi colocado nas outras lives também, sempre falar da Redarte para os seus coordenadores, sua direção, né? Saber da importância, né? O que faz crescer, porque você está representando o museu, no caso agora, o Museu Nacional de Belas Artes, mas na época você representava, você era o Museu de Arte Moderna, né? Então a importância disso, né? O que vai trazer, o que vai agregar, né, de benefício para a sua instituição. Tá? E aí, aproveitando também, durante esse período que eu tive, né, no MAN, o MAN também apoiou um evento da Redarte. Então, a gente realizou 5 conversas à mesa lá no MAN. Sim, Foi sim. muito legal. A gente usou a área de eventos do MAN. Foi um evento que falava sobre gestão da informação. Exato. Gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento foi em 2012. Teve a professora Regina Ciancone, da UF, teve a Carolina Brito, do BNDES, e teve a Juliana Macedo, que era bibliotecária, falando sobre a ferramenta Wiki, que ela fez um trabalho sobre lá para a Biblioteca Amadeu Amaral, né? Então foi assim, foi um evento super rico, que eu também contei com apoio institucional, sabe? Foi na gestão da Cláudia Aragão, né? Foi na gestão da Cláudia. E a gestão que eu estava como vice-presidente. Isso, exato. Então, o biênio 2012-2013, que foi a quarta gestão da Redarte, né? Eu tive como vice-presidente e a presidente era a Cláudia Aragão. E ainda tinha isso, né? Ainda tive essa oportunidade dentro da rede, sabe? Essa nova experiência, ocupar esse outro lugar, né? E que mais eventos venham, né? Também no MAN, né? Agora, né? Que mais eventos, reuniões e mais eventos dentro do MAN, né? Que eu acho que, nossa, vai ser o máximo, né? Bom, Verônica, e agora, qual a importância da rede para o seu trabalho? Eu sei o que é, mas eu quero que você fale. O que ele trouxe de bom para você, profissionalmente, no seu trabalho, no seu dia a dia? A troca de conhecimento. Eu cresci muito profissionalmente dentro da Redarte. Eu estou em constante troca com os profissionais da rede. Então, as instituições, todos nós somos bibliotecas de arte, então todos nós estamos no mesmo barco. Alguns com mais recursos, outros com menos recursos, mas no final das contas, os problemas são muito semelhantes. E as lutas, a forma de ser, né? Esse tipo de biblioteca, então, é semelhante. O que a gente quer oferecer para os pesquisadores, o que a gente busca conquistar, melhorar. Então, a troca com esses profissionais é fundamental e foi o que eu mais ganhei com a Redarte, profissionalmente, sabe? Então, eu hoje ainda, essa semana, mandei mensagem para a Bárbara, perguntei, Bárbara, me fala o que você tem de material sobre centro de documentação. E aí ela me mandou um monte de coisa, sabe? Então, isso continua existindo. Poder ter esses laços próximos com profissionais afins todo dia um grande ganho. Isso. Conectar com a grande rede também, né? Você conhecer quem está do outro lado, quem está naquela biblioteca, saber indicar, né, seu usuário, né? Saber onde está aquela publicação, aquela informação,
né? Eu acho que isso é importante, né? Você Sim, saber quem está lá pois do outro é, lado, que pode ajudar, né? pois Nessa é, troca. ter esses laços que a gente consiga. Bom, eu não consegui na minha biblioteca, mas você pode procurar a bibliotecária tal na outra biblioteca que vai ter, e aí realmente isso facilita demais ter esse conhecimento, né? Conhecer os profissionais que botam a mão na massa. Agora, nós estamos vou eu agora com outro caminho, né? Agora a gente está no momento de inteligência artificial, né? Que tudo você dá um toque, pá, aparece, né? Tudo você pergunta e tá, está prontinho, né? Como é que você vê isso agora, né? Agora ou o futuro, né? Essa inteligência artificial na questão da informação em arte, né? Como que vai ser isso? Você está falando aqui, eu falei com a Bárbara, a publicação papapá, e como é que fica assim agora que está tudo pronto, você vai no clique ali e encontra tudo? Como você vê isso? Eu acho que a gente tem que ir com cautela, porque ao mesmo Mesmo? tempo que está tudo muito fácil, as fraudes também estão muito fáceis, né? Então, eu acho que a gente tem que ir com cautela, eu acho que precisa de legislação para ontem a respeito disso. É, no universo da arte é a mesma coisa, assim. Então, hoje a gente está discutindo, né, que essa imagem foi feita por uma inteligência artificial. Quem é o autor dessa imagem? Então, essa é uma discussão que tá bem vigente. É a inteligência artificial? É a empresa da inteligência artificial? A gente vai atribuir uma autoria a essa obra ou não? Enfim, são questões que estão muito recentes e está tudo muito rápido, Uhum. mas também dá medo. Então, calma. Vamos com calma, vamos com cautela e vamos estudando, né? Sempre, porque eu acho que é isso. E a formação continuada também ajuda muito nisso. Então, entender que a gente pode também usar a inteligência artificial a nosso favor, como a biblioteca pode usar ao nosso favor. E aí, de novo, a troca, né? Então, quem é que já está fazendo isso? Como é que está sendo essa experiência? Estão conversando para a gente entender os impactos disso. É verdade. A gente estava falando da Bárbara, a Bárbara acabou de entrar. Oi, Bárbara! Acabei de falar de Falando mal você. Não, não, não. Estava falando bem de você. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, perguntar não, falar sobre o guia de bibliotecas de arte, né? Que eu tenho cada pessoa que está passando aqui, a gente tem que falar em que elas trabalharam, né? Atuaram na Redarte. E a Verônica trabalhou muito nesse guia de bibliotecas de arte. Tinha uma comissão, mas ela foi uma pessoa que trabalhou principalmente nessa parte do design, né? Da, do biblioteca, do guia de biblioteca. Queria que você falasse aqui para a gente, tá? Sobre o guia de bibliotecas, como é que foi, contasse um pouco para o nosso público aqui. Aí, esse guia tem uma história bem legal. Quando eu cheguei no MAN, a minha chefe da época, que era a Rosana de Freitas, ela me pediu para eu listar as bibliotecas de arte que a gente poderia enviar livros como doação. Uhum. Não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. E aí eu fui fazer esse trabalho. Então, eu acabei listando muitas bibliotecas de arte espalhadas pelo país. Quando eu comentei com a Mary na Redarte sobre esse trabalho e tudo mais, ela viu um super potencial da gente poder fazer isso, né? Fazer os links. Então, Sim. outras bibliotecas de arte, poxa, isso pode ajudar um pesquisador, isso pode ajudar o nosso trabalho como bibliotecário. Então, vamos organizar isso aqui, vamos fazer um produto com isso para a Redarte, para a gente poder divulgar. E aí eu achei ótimo, achei muito legal. Então, a partir desse meu trabalho isolado lá no MAN, a gente conseguiu dar uma visibilidade maior para uma ferramenta que poderia ser útil para muita gente. E aí a gente, na Redarte, dividiu as regiões. Então, cada pessoa ficou com uma região, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, para poder revisar as bibliotecas de arte que tinha em cada uma das regiões, e aí revisar com os dados corretos, se tinha site, se não tinha, telefones.
E esse trabalho foi feito. E em 2015, a gente lançou esse guia. Então, eu fiquei como na coordenação, né, dessas informações. Em 2015, a gente conseguiu lançar esse guia. Era a gestão da Alpina. E o lançamento foi lá na casa de Rui Barbosa. Foi lindo. Foi assim, foi um trabalho gratificante, sabe? Foi bem legal. E é um produto da Redarte que está no site até hoje. Todo mundo pode ver, é ótimo, pode baixar. É maravilhoso. Só está precisando de atualização, né? Agora Precisa. É. Até porque novas bibliotecas surgiram, né? O Moreira Salles em São Paulo, outras bibliotecas estão aí. A gente pode fazer uma segunda edição, vamos redar. Isso. Agora tem o WhatsApp também, tem Instagram, É. redes sociais, já mudou, né, um pouco a configuração também disso tudo, né? Mas eu acho que foi um produto assim muito, muito bacana, né? E eu acho que tem dado resultado, mas precisa de uma atualização urgente, urgentíssima, né? Vamos que vamos. Mas, Verônica, a gente está meio aqui já encerrando. Queria que você contasse, você lembra de algum caos aí, alguma coisa assim interessante para contar para a gente? Algum momento interessante que você tenha passado? Sei lá. Queria que você contasse aqui um fato, assim, ou com o usuário, ou com alguém, algum colega, alguém da Redarte. Você lembra, assim, algum trabalho que você tenha feito? Ai, Mary, específico assim? Eu Pra lembro. mim. Eu lembro Você de alguma lembra? coisa. Lembro de uma coisa. E você tinha horror às estátuas. Ai, gente, isso é um problema. É Até uma coisa pegar pessoal. as esculturas, por favor, Adorei, Mary. andar naquele corredor do museu. Então, quando eu fui estagiar com a Mary, eu enfrentei um medo, assim, uma coisa muito pessoal, né? Eu, criança, fui visitar o Belas Artes e fui ver uma exposição, eu estava com os meus pais, e aí, finalmente eu passei por aquele... A exposição terminava no corredor de moldagens, né, na galeria de moldagens. E aí eu precisava atravessar a galeria de moldagens para poder chegar do outro lado e sair. E aí, quando eu cheguei na galeria de moldagens, eu travei. E eu, criança, né? Travei, fiquei desesperada, assim, falei, não, deixa eu voltar, não posso sair por aqui, fiquei maluca, assim. E aí o guarda disse pra mim, não, só é esse caminho que tem. Então eu abaixei minha cabeça e saí correndo. E aí cheguei do outro lado. Anos se passaram, fui fazer biblioteconomia, e eis que todos os dias eu precisava atravessar essa mesma galeria de moldagem para ir ao banheiro. Assim, uma coisa básica. Então, eu diria que o Belas Artes me curou, entendeu? Porque hoje eu sou uma pessoa que continuo tendo receio de estátua, tá, gente? Eu tô totalmente curada. Eu acho elas estranhas. Quanto mais parecida com o humano, de verdade, mais esquisita é pra mim. Mas eu diria que o Belas Artes assim, foi importante pra mim, pessoalmente, assim. Mas quando tá tudo escuro ali é meio complicado mesmo, meio tenso, né? Viu? Eu continuo achando, eu não olho muito, me encaro, passo assim, ó. Meio no banheiro. tempo. Eu já passei naquele corredor, gente, a gente tá até meio que fofocando aqui, mas já passei naquele corredor, um breu, né? Tipo, uns 6:30 da tarde, quase 7 horas. Aquilo fica muito sinistro, gente. Parece que vai começar a conversar com a gente. Não parece que elas vão falar a qualquer minuto? Um monte de medo. Eu tenho certeza que elas vão falar. Ai, meio complicado. Bom, Verônica, o papo tá bom, mas a gente, como são 30 minutos, já está passando esses 30 minutos, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem final, né? Para as novas gerações de bibliotecários que estão chegando, né? E que estão aí e que desejam atuar na Redarte. Que mensagem você passaria para eles? Gente, venham, façam parte de uma rede associativa. Isso é tão importante profissionalmente, faz a gente crescer, faz a gente ter esse contato, esse vínculo, essa troca, que é só lucro. É uma beleza. Assim, se associem, façam parte. Eu acho que vocês só têm a ganhar e a biblioteca de vocês também. É uma oportunidade de mostrar, também divulgar o trabalho que essa biblioteca está fazendo, que essa instituição está fazendo. A Redarte também está aqui para isso, para apoiar as instituições na divulgação, nas ações mesmo. Então, se precisar de algum apoio da Redarte, com certeza pode contar que ela vai
estar junto para realizar um trabalho, para dar o suporte necessário. Então, realmente, só tem a lucrar, fazer parte. Isso aí, né? Trabalhar isolado não dá, né? Acho que sempre a gente Não dá. trabalha. Olha só, gente. Poxa, se eu não trabalhasse se eu não tivesse entrado na Redarte, eu não ia conhecer tanta gente, né? Eu acho que o leque cresce, né? O leque cresce muito. Então, trabalhar em rede, você conhece não só os seus pares, os colegas bibliotecários que atuam em outras bibliotecas, mas outras pessoas também, né? Outros profissionais, amplia muito o olhar no teu trabalho, né? Muda todo o contexto, né? Crescimento, né? Então, eu posso dizer por experiência própria que eu me tornei caçador de ex-libris também por conta da Redarte, né? Foi aí o caminho, né? Eu nunca ia pensar que eu aposentada ia ser uma caçadora de ex-libris, isso tudo por conta da biblioteca, da informação em arte, da Redarte, né? É isso. Então tá, gente. Vamos encerrando e semana que vem não teremos, tá? E só teremos na outra semana, tá? No dia 13, né? Dia 13 vamos ter, mas não estarei aqui à frente, vai ser a Denise Batista, bibliotecária lá do Museu Castro Maia, que vai estar no comando. A convidada não vou falar, é surpresa, tá bom? Então, muito obrigada, Verônica, por você ter deixado o seu depoimento. Muito obrigada por tudo, por estar aqui na Redarte, agora como tesoureira, né? Sim. E lá se vão 15 anos de Redarte. Estou na Redarte há 15 anos, né? Olha, legal. Nossa, tá debutando. Pois é, tô debutando. Feliz. Obrigada. Nada, obrigada. Obrigada a todos que estão aqui, né? Participaram online e quem está vindo também, tá? Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, tchau.